Boa noite, está começando pela Rede CNT, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito aqui do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o ex-ministro do Trabalho, Brizola Neto, que é neto de quem o nome sugere. Boa noite, Brizola. Boa noite, Ricardo, boa noite, Caio, boa noite aos telespectadores que estão em casa nos assistindo, dando o prazer aí da sua audiência. É um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder e para participar da entrevista eu convidei também o jornalista Caio Barbosa. Boa noite, Caio. Boa noite, Ricardo, boa noite, Brizola, boa noite a você que está em casa. Mais uma vez, obrigado pelo convite por estar aqui na mesa. É um prazer recebê-lo aqui. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o ex-ministro do Trabalho, Brizola Neto. Brizola, semana passada, uma importante instituição de ensino do Rio de Janeiro, a Estácio, demitiu 1.200 professores que eram contratados pela forma convencional e os contratou novamente com o trabalho intermitente. Como é que você viu esse fato que é possível agora a partir da aprovação da reforma trabalhista implantada pelo governo federal? Esse, infelizmente, é um exemplo perverso, né, que deixa claro o que representa a reforma trabalhista que foi aprovada no Congresso Nacional. O desmonte de uma legislação de direitos e garantias no mundo do trabalho que vigorava desde a década de 40 no Brasil, alteração de mais de 200 dispositivos da CLT que permite coisas como essas. Trabalhadores que estavam lá contratados no regime da CLT, sim, com seus direitos garantidos, férias, foram demitidos e foram recontratados no mesmo dia para a prestação de serviço intermitente. Exato, sem direito nenhum, sem nenhuma garantia. Sem, inclusive, os devidos recolhimentos, né, que vão financiar depois a Previdência Social. Então, é um crime contra a classe trabalhadora, né? Mais ainda num governo sem legitimidade, né, que não foi eleito pelo povo brasileiro, que certamente tivesse apresentado esse programa numa eleição, teria a aversão completa do povo brasileiro, porque o povo brasileiro é a favor da legislação que protege o trabalho, né? E, além do que, há uma grande falácia, né? Diz que isso é o caminho para aumentar a competitividade da economia brasileira. Essa é uma grande mentira. O que tira a competitividade da economia brasileira não é a legislação trabalhista, é o financiamento a juros de agiota que se cobra no Brasil, né? Um sistema financeiro que tem no Brasil os mais altos lucros de todo o planeta Terra. Eles oferem aqui, ó, no território brasileiro. Brizola, a CLT, inspiração do presidente Vargas, na verdade teve também no seu avô um grande defensor, enfim, ele comungava com todos os ideários ali representados. Muito bem, como é que você vê a crítica de setores, até alguns setores de esquerda, mas setores da direita, mas alguns com a participação de alguns setores de esquerda, de que toda essa legislação trabalhista ela é retrógrada, que ela impede, digamos, o crescimento econômico do país, que é um óbice, digamos, para o empresário investir, porque a carga do salário é muito alta por conta dessa legislação, ou seja, há uma crítica permanente, Ricardo, a tudo que vem de Getúlio Vargas e Brizola. Verdade, e por incrível que pareça, uma crítica que ela vem dos dois lados, né? Ela vem, essa crítica aí que vem do sistema financeiro, sim, do setor produtivo também, que quer oferir lucros maiores, retirando direitos da classe trabalhadora. E isso não é verdade. Estudos agora, eu estava acompanhando, até quem trouxe a informação foi o nosso candidato a presidente do PDT, o Ciro Gomes, que estava mostrando, né, se fala tanto das condições de competitividade da China, né? Talvez seja o país mais competitivo de toda a economia global, seja a China. Hoje o custo do trabalho na China é mais alto que o custo do trabalho no Brasil. O custo do trabalho na China, né, o trabalho é mais bem remunerado do que no Brasil. Então isso é uma falácia. O que muda? E o Ciro fala muito bem isso, né? Quais são os entraves para o empreendedor brasileiro?
não é a legislação trabalhista. O primeiro entrave é o financiamento. Enquanto na China, por exemplo, um empreendedor ele toma dinheiro emprestado a fundo perdido, né, com carência de 5, 10, 15 anos para começar a pagar juros negativos, paga menos do que ele tomou emprestado, descontado a inflação. Aqui no Brasil, você vai pegar um empréstimo no banco, parece que você está tomando um empréstimo de uma agiota. Enquanto lá a nominata é descontada ao ano com juros negativos de menos 0,5%, aqui é 5% ao mês, no barato, no financiamento barato. E esse é um dos impedimentos à competitividade da economia brasileira. O outro é o que o meu avô falava, né? Que falou desde que ele foi governador no Rio Grande do Sul, que é o déficit educacional, o investimento em ciência, em tecnologia, no desenvolvimento de pesquisa, para a gente conseguir desenvolver as nossas forças produtivas, conseguir agregar valor a essa enorme riqueza natural que o país tem. Aí, resolvidas essas duas coisas, aí sim você tem condição de entrar na economia global, como a China entrou, produzir para o mundo. Sem resolver financiamento, enquanto a gente tiver no Brasil financiamento a juros de agiota para atender o sistema financeiro e os grandes bancos, né? Enquanto a gente não tiver um grande plano de desenvolvimento da educação, desde a base até o investimento em ciência, em tecnologia, o desenvolvimento de pesquisa no Brasil, a gente nunca vai criar condição para a economia brasileira ser competitiva. Concordo com isso plenamente, mas eu queria te perguntar, como herdeiro natural e político do brizolismo e como ex-ministro do Trabalho, se você faria algum tipo de reforma trabalhista, diferentemente dessa que foi feita, obviamente, mas você acha que deveria ser feita alguma adequação àquela CLT que tem 70 anos? Claro que tem, porque você tem novas profissões, você tem novas modalidades de trabalho, que elas têm que ser regulamentadas, até para que não caiam na informalidade. Tudo isso tem que ser abraçado. Agora, não desmontar a legislação do trabalho, como aconteceu. Quais são os pontos, digamos, da mudança da reforma trabalhista que você acha que são os seus pontos em relação lesivos ao trabalhador? Em relação aos quais você tem discordâncias profundas e que você considera lesivos? A primeira é a concepção. São mais de 200 alterações onde a concepção muda completamente, onde o negociado passa a prevalecer sobre o legislado em pontos fundamentais, como banco de horas, como jornada de trabalho, como parcelamento de férias. Além disso, não tinha que ter uma ressalva falo isso? Sobre isso, não tinha que ter uma ressalva em relação, digamos, a temas que ofereçam perigo ao trabalhador, digamos. Mas como é que olha insalubridade. Aí questões que não entram em processo de negociação. Né? Aí também seria uma temeridade que a negociação pudesse prevalecer sobre periculosidade, sobre insalubridade. Não, isso não está dentro do que pode ser possível. Mas não está claro na lei sobre isso. Eu escutei, inclusive, o ministro do Tribunal do Trabalho fazendo uma ressalva, que a lei não é muito explícita sobre a proibição... Dá margens a subjetividade, né? Aonde o legislado possa vir a prevalecer, possa prevalecer diante do acordado em temas dessa natureza. Ele achava que devia haver uma vedação expressa. Uma vedação expressa a isso. Eu concordo. Na verdade, eu acho que é um absurdo, porque numa relação de trabalho, entre capital e trabalho, é lógico que existe uma parte que tem vantagem nessa negociação, ainda mais num país que tem um desemprego brutal como o nosso, com 14, 15 milhões de pessoas desempregadas procurando emprego, mais 9 milhões de pessoas na informalidade, uma pressão danada no mercado de trabalho. É claro que o empregador tem vantagem nessa negociação. Por isso a legislação é tão importante. Para garantir o direito do trabalhador. Numa relação entre desiguais, a lei liberta e a liberdade oprime. Essa que é a verdade. Ok, vamos fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto hoje com Brizola Neto, ex-ministro do Trabalho.